Saúdos, queridos irmãos, com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Saúdo também aqueles que nos assistem em casa, que ainda não estão presentes aqui conosco, mas que certamente no próximo domingo estará. Hoje nós iremos falar sobre o Senhor Jesus, Senhor Jesus Cristo, o fundamento da sua igreja. Jesus, o fundamento da minha vida. Jesus, o fundamento da sua vida. Que música maravilhosa nós acabamos de cantar. Que Ele está revestido de glória, que Ele está nesse lugar, que Ele está recebendo toda a honra e certamente nos edificará. E para isso, nós vamos abrir a palavra de Deus. Na carta aos Efésios, no capítulo 1, do versículo 15 até o versículo 23, iremos fazer a exposição desse texto para a nossa edificação e para a glória do nosso Deus. Efésios, capítulo 1, versículo de 15 até o 23. E diz assim a palavra do Senhor: por isso também eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da sua glória, da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Texto da palavra do Senhor. Texto que fala a respeito do fundamento da igreja, que é o Senhor Jesus. Essa carta, escrita pelo apóstolo Paulo, que está dividida em duas partes por tema, do capítulo 1 até o capítulo 3, ele fala da obra gloriosa de Cristo, da obra gloriosa de Deus Pai e da obra gloriosa do Espírito Santo, salvando a sua igreja. Fala que Cristo foi suficiente, a sua obra foi suficiente, o resultado da sua obra foi suficiente para estabelecer a sua igreja diante do Pai. E o Pai o deu para que ele fosse o cabeça da igreja. Do capítulo 4 até o 6, como o cristão, como o crente deve se comportar diante dessa gloriosa salvação, qual o tipo de vida que Deus traz para ele, e como o cristão deve viver na presença do Senhor todos os seus dias aqui na terra, na perspectiva da nova Jerusalém, do novo céu, da nova terra, a igreja que Cristo será o cabeça dela por todas as eternidades, de eternidade a eternidade. O capítulo 1 está dividido nessas duas partes, como nós estamos vendo aqui, do capítulo 1, do versículo 3 até o 14, ele vai explicar a obra da salvação realizada
pela Trindade. E do versículo 15 até o versículo 23, ele trará um ensino a respeito de Jesus como fundamento da igreja. Ele começa o texto. Por favor, acompanhe comigo, capítulo 1, versículo 15. E diz assim: por isto, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos. Então, o apóstolo Paulo tinha fundado essa igreja, e agora, após 4 anos, sem o pastorado naquela igreja, ele fica sabendo como é que a igreja está vivendo, qual é a realidade de vida cristã da igreja. E aqui ele destaca 2 verdades que compõem a igreja de Éfeso naquele período, quando o apóstolo Paulo recebe informações a respeito de como a igreja vivia. E ele diz que tem ouvido que a igreja tem a fé baseada na realidade de que Jesus é o Senhor da igreja. E também a igreja tem demonstrado, através do seu amor para com os irmãos, o amor que Cristo demonstra por cada um individualmente, sendo o irmão mais velho. Terminando essa parte da introdução, da compreensão que Paulo tem a respeito da igreja, o apóstolo Paulo se ajoelha diante de Deus e faz uma oração pela igreja. Um pastor orando pela igreja. Um humilde e simples pastor, um gigante como aquele apóstolo, se coloca como um humilde e simples pastor. E ele coloca a igreja diante de Deus em oração. E é assim que nos instrui o versículo 16. Não cesso de dar graças por vós. Então, a primeira oração do apóstolo é uma oração de gratidão pela existência da igreja. Veja, meus irmãos, percebam, um apóstolo que estava sendo desprezado por causa da pregação do evangelho, já tinha sido apedrejado. O seu rosto já era um rosto deformado. Ele não tinha beleza aparente, ele não tinha muita atratividade, e ele agora está preso. E a igreja ficou triste por saber que o seu pastor está preso, mas ele tem a atitude de estimular a igreja. Então o apóstolo Paulo está aqui começando a sua oração, agradecendo a Deus pela existência da igreja. Versículo 16 ainda diz que ele faz menção dos irmãos na sua oração. Ele ora individualmente por cada um. Ele tem um ministério de orar pelo crescimento da igreja. Que desafio para nós pastores, que desafio para nós cristãos, que desafio para nós conselho, que desafio para todos os líderes da igreja do Senhor orar pelo crescimento da igreja do Senhor. Desafio também a igreja orar pelo seu pastor. A igreja orar para que o seu pastor não esmureça. E a igreja orava para que Paulo não esmurecesse, porque imagina ele preso por causa da pregação do evangelho, porque era um homem íntegro, porque era um homem verdadeiro, porque não negociava a fé. Então o apóstolo Paulo ora agradecendo, ora derramando diante de Deus a vida dos irmãos, e ele vai dizer aqui por que é que ele está orando. Qual é a oração do apóstolo Paulo pela vida da igreja? O texto, no versículo 17, nos chama muito a atenção, nos orienta e nos dá muita alegria e satisfação diante dessa verdade. Olha o que o apóstolo diz. Ele ora, versículo 17, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Olha que oração maravilhosa. Ele ora, no versículo 17, nós aprendemos, para que Deus dê espírito de sabedoria à igreja e dê revelação à igreja. Para que Deus, Pai,
que é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai da glória, o único que pode ser chamado de Pai e o único que tem filhos. Vocês percebem que esse contexto aqui é o contexto da Diana dos Efésios, a grande Diana dos Efésios, uma estátua de 28 metros, adorada naquela cidade, quando ela convocava o povo para a adoração. Mas ela não poderia ser chamada de mãe de ninguém. Nenhum Deus é chamado de pai de ninguém. Os deuses são adorados pelas suas reivindicações. Os deuses querem oferendas. Os deuses querem presentes. Mas o nosso Deus não. Ele, além de doar o seu Filho Jesus para nos salvar e ser o nosso irmão mais velho, ele é o nosso Pai. Ele é aquele que tem o prazer de cuidar de cada um de nós como filho. Veja que compreensão o apóstolo Paulo tem de igreja. Uma igreja aonde Deus Pai, por Deus Filho, concede a ela espírito de sabedoria e de revelação. Aqui, a expressão espírito de sabedoria e espírito de revelação, ou revelação e sabedoria. A revelação aqui está relacionada ao fato de que o conhecimento de Jesus é pouco. Todo o conhecimento do Senhor Jesus que nós temos é pouco, mas é suficiente para a nossa salvação. Mas quando nós aumentamos o conhecimento a respeito do Senhor Jesus, nós nos apaixonamos mais pelas coisas de Deus. Nós nos apaixonamos mais pelo Evangelho, nós nos apaixonamos mais pela igreja, nós começamos a cuidar melhor dos nossos irmãos e cuidar da nossa vida espiritual. E o apóstolo está orando, pedindo que Deus revele, descortine, tire da mente daqueles irmãos algumas cortinas que impedem que eles entendam a glória, da majestade, da honra do Senhor Jesus. Que eles tenham uma mente completamente abastecida, espírito de sabedoria e de pleno conhecimento, uma mente aberta para conhecer a respeito do Senhor Jesus, para que os corações possam estarem limpos, para que os corações possam serem alcançados pelo Evangelho da transformação, da plenitude e da perfeição de Cristo. De que, como nós entendemos o Senhor Jesus, nós vivemos. Tem os liberais que acham que o Senhor Jesus é daquele jeito. Tem os radicais, tem os pentecostais e tem os reformados. Os reformados procuram. Os presbiterianos estão incluídos nos reformados. Os reformados procuram conhecer Jesus de acordo com a revelação bíblica. Não é a revelação que teve por meio de alguém, por meio de um sonho, por meio de uma profecia supostamente bíblica. Não. A revelação que Paulo tem aqui é uma revelação que as Escrituras estão fornecendo a respeito de Jesus. E que Jesus, ele é glorioso, majestoso e magnífico. O versículo 18 vai trazer uma explicação a respeito da sabedoria e do conhecimento. Como alguém poderá conhecer a Jesus na inteireza da grandeza da sua realidade, iluminando, versículo 18, por gentileza, olha aí comigo, iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Os olhos iluminados, a mente descortinada, o coração aberto para conhecer a esperança do chamamento. Qual foi o meu chamado? Qual foi o seu chamado? Para que foi que nós fomos chamados? Aí Paulo diz,
para conhecer, versículo 18 no final, a riqueza da glória de Cristo, da herança que está em Cristo e que nós somos santos. Então, o Senhor tem esse projeto, tem esse propósito de tornar conhecido a suprema grandeza do poder de Deus. Deus quer trazer o conhecimento da grandeza, da riqueza do seu poder. E para isso, o apóstolo Paulo, depois que termina o versículo 18, na primeira parte do texto, ele vai agora falar sobre a importância da supremacia, da grandeza de Deus que está em Cristo Jesus e que a igreja de Éfeso e toda a igreja do Senhor precisa conhecer o Senhor na grandeza da sua supremacia. E se nós olharmos para o texto, é claro, vamos perceber no versículo 19, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Observem comigo que ele fala, que ele orienta, usando 4 palavras para falar da supremacia, da grandeza de Cristo. A primeira palavra que aparece aqui, poder, para revelar a grandeza do seu poder. Então é através a sua suprema grandeza, ela é revelada através do seu poder. Que significa? Poder significa, nessa tradução, dinamis, dinamite, bomba de longo alcance. É a origem dessa palavra. A segunda palavra que ele usa aqui, a eficácia, versículo 19, e qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, é para os que creem, segundo a eficácia da força do seu poder. Mais 3 palavras, eficácia, força e poder, energia, domínio e grande operação. Então, para que nós conheçamos o poder, a parte da dinamite de Deus, a energia que Deus tem, o seu domínio e a sua operação, nós precisamos que Ele revele esse conhecimento. Então, revelação aqui significa tornar claro esse conhecimento a respeito de Cristo e que não tem como nós não amarmos isso por causa desses atos de Deus. E como foi que Deus fez isso? Versículo 19 diz, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder, o qual Ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, primeira realidade da eficácia do poder, fazendo-se sentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Que coisa maravilhosa! Deus exerceu em Cristo o seu poder. Como foi que Deus exerceu o seu poder em Cristo? Porque Cristo é diferente de todos os seres que já existiram. Primeiro, Jesus se fez homem. Ele nasceu no tempo e no espaço de uma mulher, sem a intimidade do relacionamento com o homem, para nascer do Espírito Santo e ser ele plenamente santo. Viveu sem pecado neste mundo. O texto diz que ele morreu pelos nossos pecados. E nesse texto que nós estamos caminhando com ele,
diz que ele ressuscitou, o versículo 20. Deus exerceu o poder, revelou através do dínamo, através da força. Deus tem isso, e ele ressuscitou Jesus dos mortos. E Jesus ressuscitou dos mortos. Diz o versículo 20. Esse mesmo poder que ressuscitou Jesus também nos ressuscitou dos mortos. Esse mesmo poder irá nos ressuscitar no dia da vitória. Essa é a premissa de Paulo. Ele está querendo trazer a ideia de que Cristo e a igreja é uma coisa só. Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. E diz mais, e fazendo-o sentar à direita nos lugares celestiais. Olha só o que aconteceu. Jesus está sentado nos lugares celestiais. Meus irmãos, isso é tão maravilhoso, eu fico encantado com isso, que Jesus não tinha corpo. Há 12 mil anos atrás ele não tinha corpo. E agora ele está sentado à destra de Deus, com o corpo glorificado, representando o corpo que nós teremos. Nós teremos o corpo glorificado. E essa é a perspectiva de Paulo na revelação, para que a igreja entenda que toda a igreja está sentada nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E que Jesus está sentado, representando cada um de nós, intercedendo por cada um de nós, orando por cada um de nós. Essa é a perspectiva de nós sabermos, eu e você, que nesse exato momento o Senhor Jesus está orando ao Pai para que nós tenhamos uma vida de retidão, conheçamos o seu poder, sejamos a sua igreja e vivamos vida tranquila aqui na terra. Ele não só explica isso, mas ele traz uma explicação acentuada a respeito do Senhor Jesus. Versículo 20 diz que ele está sentado. Ele encerra assim, não é? Nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O versículo 21 diz que ele está acima de todo o principado, de toda a potestade, de todo o poder, de todo o domínio, de todo o nome, de tudo e de todos. Esse Jesus que ressuscitou dos mortos está sentado no seu trono e as abas de suas vestes enchem o templo. Essa é a visão de Isaías. O Senhor Jesus está sentado no trono de glória, regendo, governando o mundo com o seu poder, e os seus pés estão sobre todas as coisas. Porque Deus Pai, versículo 22, pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor Jesus tem domínio e controle sobre toda a sua criação e aqui sobre os anjos. Ele está falando especificamente sobre uma classe maior que a nossa, que fazem parte de duas classes angelicais. Os anjos que estão glorificando a Deus de dia e de noite, e os anjos caídos que estão aqui na terra, operando desgraças, maldições, trazendo enfermidades, aumentando a inquietação do povo, gerando medo, criando insegurança, trazendo confusão, trazendo divisão, trazendo separação, e parece que o tempo passa e vem as enfermidades. O tempo passa e vem as calamidades. O tempo passa e vem as enchentes. O tempo passa e vem as grandes dificuldades que a igreja do Senhor, ela passa aqui na terra. E o apóstolo Paulo está dizendo que Jesus colocou o pé na liderança do planeta e disse: quem manda aqui sou eu. Essa é a ideia que Paulo tem de que a igreja precisa entender que Jesus está acima de tudo, está acima de todos e tem domínio sobre todas as coisas e domínio sobre a sua igreja. Também o versículo 22 diz que ele é o cabeça da igreja. Mas ele não era o cabeça da igreja. Jesus, ele veio a esse mundo para estabelecer o Pai como o Senhor da igreja.
Jesus veio a esse mundo para revelar a glória do Pai. Nós bem sabemos que o Senhor Jesus, ele deixou a sua glória e ele veio revelar a glória do Pai. E ele revelou a glória do Pai. Jesus veio obedecer o mandamento do Pai, em concordância com o Pai, de dar a vida pela igreja, e deu. Jesus morreu e pediu ao Pai para que o Pai passasse dele o cálice sem que ele bebesse. Mas ele bebeu o cálice e disse: está tudo consumado. Pegou a sua igreja, salvou a sua igreja, tem domínio sobre a sua igreja, tem poder sobre a sua igreja, ressuscitou a sua igreja e deu a igreja ao Pai. E o texto diz aqui, no versículo 22, para ser o cabeça sobre todas as coisas. O Pai devolve a igreja a Cristo, que comunhão da Trindade, meus irmãos, e diz: tu és o cabeça sobre esta comunidade chamada igreja. Agora o apóstolo vai concluir. Ele vai dizer que nós somos a igreja que o Pai deu para o Filho. Que coisa mais maravilhosa do que essa. Nós, igreja do Senhor, fomos entregues ao Filho. E o Filho é o cabeça sobre a igreja. Versículo 23. A qual é o seu corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Eu queria que nós saíssemos a esse pensamento da seguinte forma, meus irmãos. Cristo é o cabeça da igreja. Cristo completa a sua igreja. Porque um corpo sem cabeça não tem o mínimo de finalidade. Um corpo sem direção não tem para onde ir. Um corpo sem um cérebro, sem uma mente. Cristo é a mente da sua igreja. Cristo é o Senhor da sua igreja. Mas tem uma coisa linda aqui. É que Jesus não vive sem a sua igreja. A igreja completa o Senhor Jesus da mesma forma que o Senhor Jesus completa a sua igreja. Eu quero explicar isso aqui para que a gente não pense que nós somos alguma coisa a mais do que a Bíblia está dizendo a respeito de nós mesmos. Jesus é o Senhor da sua igreja. Ele completou a sua igreja porque ele conseguiu cumprir a obra de salvação. Ele completou a sua igreja porque quando o Pai olha para a sua igreja, percebe que a sua igreja foi lavada pelo sangue do Cordeiro. E que sua igreja é uma igreja que não só foi comprada, mas ela ressuscitou, porque Cristo ressuscitou no lugar da sua igreja. Cristo não precisava ressuscitar, não precisava morrer. Mas nós precisávamos morrer e nós precisávamos ressuscitar. Então Cristo fez isso no nosso lugar e o Pai se agradou disso. E agora Jesus tem domínio e poder sobre todas as coisas. E nós somos a sua igreja. Na perspectiva não de que nós podemos fazer alguma coisa pela nossa salvação. É certo que a nossa salvação, ela vem do Senhor, foi o Senhor que a realizou sozinho, e nós temos a salvação por isso. Mas o texto diz que nós somos o corpo. E Cristo não pode viver, não irá viver sem a igreja como seu corpo. E nós somos necessários como corpo para que Cristo termine de cumprir a sua obra. Porque a igreja de Deus, ela revela o senhorio de Cristo. A igreja de Deus, ela identifica um corpo. Se fosse Cristo o cabeça e não existisse corpo, também não poderia existir igreja. Então nós somos necessários como parte do corpo de Cristo. E nós entendemos que Cristo precisa que nós sejamos o seu corpo. Cristo precisa que nós sejamos o seu corpo. Mas que se nós não formos o corpo de Cristo, ele
não deixará de ser Jesus. Ele não deixará de ser poderoso. Ele não deixará de ser glorioso. Mas se nós não formos o corpo de Cristo, ele deixará de ser o cabeça da igreja. E é necessário que nós sejamos com o coração agradecido pela obra de Cristo e dizer: Jesus, muito obrigado, porque eu sou necessário no teu corpo e eu sou necessário como corpo para que o Senhor seja o cabeça sobre o corpo. E nós ficamos muito felizes porque nós somos pecadores, porque nós somos membros do corpo de Cristo e que Cristo olha para cada um de nós e tem prazer em ser chamado de nosso irmão. E Jesus é o cabeça de cada um de nós, como membros individuais. E eu quero novamente reorganizar isso aqui, para que nós não pensemos que nós somos indispensáveis para o corpo de Cristo. Nós somos necessários para o corpo de Cristo, porque nós somos parte do corpo de Cristo. Nós não somos indispensáveis, porque o corpo de Cristo é a igreja de forma completa. Então, nesse sentido, de que nós não fizemos nada para sermos o corpo de Cristo. Nós não nos esforçamos em nada para sermos o corpo de Cristo. E nós não poderemos fazer nada para sermos o corpo de Cristo. Mas nós somos o corpo de Cristo porque Deus Pai enviou o seu Filho e o estabeleceu, como diz o versículo 22 e 23, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Aqui ele finaliza dizendo que Cristo realizou todas as obras, operou todos os seus desígnios, cumpriu todas as etapas da salvação, realizou toda a obra que Deus deu para ele fazer, comprou a igreja, entregou o Pai, e o Pai entregou a igreja a ele, e eles dois enviaram o seu Espírito. Quando o Senhor Jesus terminou o seu ministério terreno, ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vos darei um Consolador, e ele vos guiará em toda a verdade. E ainda disse: eu voltarei, estabelecerei o meu reino. Para onde eu estiver, estejais vós também comigo. O que vamos fazer diante de uma magnitude gloriosa, de um poder majestoso do nosso bondoso Deus? Em primeiro lugar, nós nos colocamos diante desse texto, desse ensino, dessa verdade da parte de Deus, da glória do Senhor Jesus. Primeira coisa que surge no nosso coração é um profundo quebrantamento e uma profunda gratidão pelo que Jesus fez por cada um de nós. Segunda coisa que a gente aprende nesse texto é que nós não merecíamos nada em nenhum momento, e Deus resolveu se revelar salvadoramente e depois se revelar a respeito da nossa esperança, da esperança da nossa salvação, da continuidade do reino de Deus na nossa vida, de como é a glória do Senhor Jesus, que Jesus, ele é diferente dos outros deuses que não tem poder, coisa nenhuma, e Jesus tem domínio e poder sobre todas as coisas. Terceira verdade que a gente aprende nesse texto é que Jesus nos tornou necessário para que ele fosse o cabeça da sua igreja. Jesus nos tornou necessários para compor o seu corpo. E ele é o cabeça sobre o corpo, que é a igreja. Em quarto e último lugar, ele é poderoso para permanecer conosco, fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. E nesse momento, meus irmãos, Jesus, homem, com 33 anos de idade ainda,
voltará para estabelecer o seu reino aqui na terra. Aí não tem governo chinês, não tem faraó, não tem Rússia, não tem nada. É o poder de Cristo e todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. E que nós não percamos isso de vista. Que nós entendamos e guardemos no nosso coração que Ele resolveu se revelar a cada um de nós. E que Ele abriu os olhos do nosso entendimento. E que não existe nenhum Deus inigualável ao Senhor. E que Ele habitará conosco todos os dias. E Ele voltará e Ele estabelecerá o seu trono e trono de justiça. Enquanto isso não acontece, nós iremos fazer feito o apóstolo. Orar, pedindo que Deus abra mais os olhos do nosso entendimento, para que nós entendamos maior a supremacia da grandeza do seu poder que opera em nós. Vamos orar. Senhor, nós estamos muito felizes. Estamos aterrados diante da grandeza do teu poder. Porque o Senhor é de eternidade a eternidade. Resolveu todos os nossos problemas relacionados à nossa salvação. Nos arrancou da condenação eterna. E lá naquela cruz, o Senhor nos purificou dos nossos pecados. E hoje se revelou para cada um de nós, de forma mais gloriosa, que é poderoso, que tem um trono, que está assentado, que tem domínio, que governa, que é Deus acima de todos os deuses. E que os deuses foram criados pelo homem, mas o Senhor sempre existiu e é Deus de eternidade a eternidade. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor resolveu se revelar salvadoramente a cada um de nós. Pedimos a tua direção, pedimos a tua orientação. Vem cada dia iluminar os olhos do nosso entendimento. Dá que a tua palavra seja a única regra de fé e prática para cada um de nós. Nos instrui, nos abençoa por Jesus. Aleluia. Amém. Meus irmãos, recebam a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso amado e querido Pai, a comunhão, o poder e as divinas consolações repousem sobre nós, Igreja do Senhor, hoje e sempre. Amém.